Histórias e lendas de pessoas abduzidas por alienígenas existem há muito tempo. Parar o carro? Por que está parando o carro? Eu não acredito que você está parando o carro. Não me diga que esse carro quebrou. A maioria costuma repudiá-las e as considera delírios, fantasias. Você não acha que eu vou me casar com você, viu? Nem se você... Será que essas coisas podem acontecer? Acho que dá para seguirmos. Hoje vamos viajar aos limites mais longínquos da pesquisa científica para tentar descobrir como e por que os alienígenas podem, de fato, estar nos visitando aqui na Terra. Prepare-se para 10 maneiras de ser abduzido por um alienígena. Opa! Olha, Mary, eu te falei pra... Ei! Marilu! 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 Ciência em 10 atos. Bem-vindos, amigos de longe, ao nosso guia do outro mundo para abduções alienígenas. Moradores declaram ter presenciado um disco voador que caiu na Terra, deixando seus passageiros sem vida cair nas garras de cientistas americanos. Desde esses eventos decisivos, avistamentos de OVNIs se tornaram cada vez mais frequentes e perturbadores. De acordo com uma pesquisa de opinião recente, 80% dos americanos acreditam que seu governo está escondendo provas de contatos com extraterrestres. Mais surpreendentes são as revelações da pesquisa Roper de 2002. 2,9 milhões de americanos relatam sintomas que os pesquisadores associam com abduções por alienígenas. São inúmeras as lendas de naves espaciais e guerreiros do espaço. Esse programa porá essas alegações à prova. Conheceremos alguns que dizem que foram abduzidos, reconstruiremos suas histórias incríveis e obteremos uma segunda opinião de alguns dos cientistas mais renomados do mundo. Venha conosco nessa viagem aos limites mais longínquos da compreensão científica. Começaremos pelo que pode parecer um simples primeiro passo. Eu nunca tive dúvidas de que havia vida lá fora, até vida inteligente. Mas é claro que isso é uma opinião pessoal. Tenho que dizer que recentemente mais e mais sinais favoráveis surgiram indicando que há vida por aí. Encontramos planetas que giram ao redor de outras estrelas. Então, sabe, cresce o interesse imobiliário na biologia e isso pode indicar que, bem, pode ser que não sejamos assim tão especiais. Com tantas estrelas, é difícil saber onde alguma forma de vida inteligente se esconderia. Assumindo o desafio de descobrir isso, temos Seth Shostak, astrônomo sênior da SETI. Pesquisa de inteligência extraterrestre. Uma pergunta que os pesquisadores da SETI sempre se fazem é para onde apontar suas antenas. Devemos ouvir que parte do céu? Até agora nos arriscamos bem pouco. Dizemos, olhe, vamos apontar na direção das estrelas que parecem com o Sol, como o nosso Sol. É claro que estamos procurando uma agulha em um palheiro. Além disso, sabemos o tamanho do palheiro, do tamanho da galáxia. O que não sabemos é quantas agulhas existem. Mesmo se detectássemos um sinal, será que entenderíamos? Ninguém sabe o que estão transmitindo. Pode ser um anúncio de carros usados, quem sabe? Mas o tipo de sinal que estamos procurando faz sentido. Seria o sinal inconfundível de um transmissor. Mas vamos supor que recebêssemos um sinal de um outro mundo. Como responderíamos? Obviamente, os alienígenas não falariam nossa língua como fazem no cinema. Como nos comunicaríamos? Alguns cientistas criaram linguagens baseadas na matemática, outras baseadas em padrões e outras em figuras. Seth defende uma outra abordagem. Eu, pessoalmente, prefiro só pegar os servidores do Google, por exemplo, e envio à internet. Isso dá a eles tudo o que eles provavelmente gostariam de saber sobre nós. Mas nem todos ficam felizes com a ideia de revelar nossa presença a raças de alienígenas.
O que aconteceria se os alienígenas não se contentassem em ficar navegando pelo Google? E se os alienígenas tiverem uma intenção mais ameaçadora? Não sabemos o que existe por aí. Pode ser que revelar onde estamos, nossa presença aqui na Terra, levará a consequências que podemos chamar de infelizes. Consequências infelizes? Eu não acho que isso é motivo de riso, Seth. Infelizmente, a humanidade já começou a transmitir para qualquer alienígena que queira escutar. Transmissores de televisão podem transmitir sinais que vão a vida toda. Eles só ficam mais fracos com a distância, porque há transmissores de televisão no mundo inteiro. Há sempre um sinal sendo transmitido. Os transmissores de televisão normalmente têm a potência de 200 mil watts. São bem potentes, mas são transmissores de alta frequência. Sintonizam alto, quer dizer, eles passam pela cidade, direto pelos bairros e vão direto para o espaço. Então, esses sinais têm divulgado que os humanos estão aqui há mais ou menos 50 ou 60 anos-luz. E a essa distância existem vários milhares de sistemas estelares. Então, parece que temos que admitir que os alienígenas já nos descobriram. Muito embora nós ainda estejamos procurando por eles. Tentar ser abduzido por um alienígena é importante aprender as lições do passado. Vamos, portanto, ao primeiro caso relatado de abdução por alienígenas. A história é surpreendente de dois americanos comuns, Betty e Barney Hill. 15 de setembro de 1961. Betty e Barney Hill, um casal de New Hampshire, estavam voltando de férias do Canadá na rodovia Nacional 3. Por volta das 10h15 da noite, Barney notou o que parecia ser uma estrela que se movia erraticamente. Confuso, Barney decidiu parar o carro para ver melhor. De repente, o objeto brilhante voou até 900 metros dele. E, para sua surpresa, dentro, ele pôde ver seus ocupantes. Horrorizado, ele correu de volta para o carro e o casal sumiu em alta velocidade. Mais tarde, sob hipnose, os Hill contaram exatamente a mesma história de como seu carro parou, um de cada vez. A nave pousara e eles haviam sido levados a bordo por pequenos alienígenas cinzas. O casal foi submetido a exames. Amostras de pele, cabelos e unhas foram tiradas. Os alienígenas pareceram especialmente surpresos ao verem que os dentes falsos de Barney podiam ser removidos e recolocados. Depois, quando Betty perguntou aos seus abdutores de onde vinham, eles lhe mostraram um mapa estelar indicando que sua origem era Zeta Reticuli, um par estelar a 320 trilhões de quilômetros. Será que os alienígenas conseguiriam viajar de tão longe no espaço? Em teoria, sim. Um dos físicos teóricos mais proeminentes do mundo não somente acredita que existem alienígenas por aí, mas também acha que sabe como eles se movem. Eu acho que é quase certo que eles estão por aí. Olhe para a nossa galáxia. Existem centenas de bilhões de estrelas na nossa galáxia. E olhe para todas as galáxias do universo. Podemos até contá-las. No universo visível, os nossos telescópios têm a capacidade de visualizar 100 bilhões de galáxias. Bem, quantas estrelas existem no universo visível? Conte, 100 bilhões vezes 100 bilhões. Vejam, esse é um número astronômico. Você tem que ser incrivelmente arrogante para acreditar que nós somos os únicos por aqui. Mas esse é só o universo visível. De acordo com Michio Kaku, pode ser que a vida inteligente também exista em outras dimensões. Ele chama esse conceito teoria das cordas cósmicas extradimensionais. Na teoria das cordas, somos forçados a confrontar a ideia de outras dimensões. É a única teoria que foi capaz de unificar todas as leis da física em um todo coerente. A teoria das cordas propõe a existência de 11 outras dimensões. Isso pode parecer uma loucura, mas aparentemente isso permite aos físicos encontrar um sentido para o universo caótico em que vivemos. Do topo do edifício Empire State, eu olho para baixo e vejo caos nas ruas. Mas eu vejo como um todo. Eu consigo ver uma unidade, uma coerência que você não consegue ver na correria da rua lá embaixo. Então será possível que a vida alienígena exista em algum tipo de universo paralelo? E se ela existir, como eles conseguirão viajar para o nosso mundo?
Pense na vida no universo. Os cientistas dizem que o universo é tão grande que ninguém é capaz de chegar à Terra de estrelas distantes. Há um limite de velocidade. Não dá para viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Em contrapartida, Einstein introduziu o conceito dos buracos de minhoca. Não, buracos de minhoca não são aqueles do seu gramado. Eles são portas entre dimensões diferentes. E para viajar através deles, é preciso entrar nos buracos negros. Existe uma teoria que diz que quando as coisas caem em buracos negros, elas são ejetadas do outro lado do buraco. O outro lado de um buraco negro é um buraco branco. Um buraco branco é onde a matéria é cuspida. E se essa teoria estiver certa, pode ser que um buraco negro seja uma ligação entre um número vasto de outros universos. Pense em uma bolha de sabão. Vivemos na superfície de uma bolha de sabão que está expandindo. Se você fizer a bolha vibrar, ela se multiplicará em outras bolhas de sabão. E de repente teremos 2 bolhas de sabão. Achamos que talvez o nosso universo coexista com outras bolhas de sabão que talvez sejam conectadas por buracos negros. E que não existe só um universo, mas um multiverso de outros universos. Alienígenas de universos paralelos aqui na Terra. Será que isto está sendo escondido? Bem-vindos à Conferência X. Essas pessoas estão reunidas aqui em Washington, capital, para debater as implicações da presença de alienígenas. O organizador da conferência, Steven Bassett, acredita que quando a pressão subir, os governos do mundo serão forçados a esclarecer e admitir que estão escondendo uma realidade cósmica. As principais nações do mundo sabem da presença extraterrestre, então esses governos poderiam fazer um evento de divulgação a qualquer momento. Uma divulgação é nada mais do que o reconhecimento da presença extraterrestre pelos governos do mundo para os povos com os quais eles têm uma responsabilidade social. E é só. Poderia acontecer em 5 minutos. Que misteriosa agência do governo é responsável por essa manobra? Muitos suspeitam que as testemunhas de OVNIs tenham sido forçadas a se calar por agentes obscuros do governo, conhecidos como Homens de Preto. Eles não são os famosos personagens dos quadrinhos ou filmes, mas agentes de verdade que surgiram pela primeira vez em 1953, quando visitaram Albert K. Benda. Após apresentarem algum tipo de identidade desconhecida, eles explicaram o motivo de sua visita. Eles sabiam que Benda havia descoberto a verdade sobre OVNIs e estavam ali para se certificar de que ele ficaria quieto. Conte tudo agora! O que estão fazendo com o meu rolo de papel? Mas seu método era pouco peculiar. Aparentemente, eles ficaram surpresos diante de objetos comuns, como canetas esferográficas. Disseram que um deles bebeu até um copo de gel de cabelo. Benda afirmou que não sabia dizer se seus visitantes eram agentes da CIA ou se eles também eram alienígenas. De qualquer forma, eram bem estranhos, com olhos que acendiam e a capacidade de flutuar no recinto. Será que Benda estava enganado? De acordo com uma pesquisa de opinião, mais de 50% dos americanos também acreditam que os OVNIs existem. E um número maior acredita que o governo está escondendo a verdade deles. Vou fazer uma pergunta simples a todos. Você veio a esse mundo como um ser humano, consciente para viver a vida em um armário, de cabeça para baixo, acovardado, sem querer saber a verdade porque ela é terrível demais? Se os bots estão vindo, bem, vamos encará-los. Se encontrarmos alguns extraterrestres, será que eles virão em paz, armados somente com foles e um lindo show de luzes? Ou serão suas intenções um pouco mais sinistras? Nos filmes, quando encontramos extraterrestres, eles são sempre mais ou menos do nosso nível. Mas o fato é que se recebermos um sinal de outro mundo, ele virá de uma sociedade que está muito mais adiantada que a nossa. Assim, se os encontrarmos, eles estarão pelo menos milhares de anos adiante de nós. Eu, pessoalmente, não considero isso um bom sinal. Vou fazer uma simples analogia histórica. Se estivesse vivendo numa ilha dos mares do sul e o Capitão Cook aportasse em sua baía, ele não estaria ali em uma missão maligna, mas isso iria ao menos mudar sua cultura inteiramente. Então, receber visitantes de uma civilização mais avançada normalmente não é tão bom para os que estão sendo visitados. Droga, parece que os grandes e terríveis Borgs estão mesmo chegando. Não entre em pânico, não estamos totalmente indefesos. Hora de viajarmos para a costa oeste americana para conhecer um homem que está reagindo a isso.
Eu sou Michael Mencken, sou o inventor do capacete anti-alienígena Leitor de Mentes. Michael Mencken ficou tão preocupado com a ameaça da abdução por alienígenas que decidiu fazer algo a respeito. Enquanto lia uma história de ficção científica, Michael descobriu que os alienígenas são capazes de controlar as pessoas telepaticamente, utilizando a energia de micro-ondas. Rapidamente, ele começou a trabalhar em um escudo para proteger os abduzidos. Servido? Agora ele passa todo o seu tempo livre fazendo capacetes de proteção contra alienígenas. Muito bom. Bom, ele tem uma faixa de couro, sabe? As pessoas dormem com ele. O couro é confortável para dormir e é uma das razões pela qual eu usei o couro. Mas existem pessoas que dormem com esse chapéu há anos. O único inconveniente dos chapéus é que são quentes no verão e... Tinha um homem no Iowa e ele disse que os verões de lá eram quentes demais para usar o chapéu e eu pedi desculpas, mas terá que usá-lo. Muitos abduzidos relatam que foram submetidos a procedimentos de sondagem cerebral a bordo de discos voadores. Isso permite aos alienígenas, segundo eles, comunicar-se telepaticamente. Michael Mencken acredita que eles fazem isso utilizando micro-ondas, um tipo de onda eletromagnética usada com mais frequência para aquecer alimentos. A comida contém muita água e são as moléculas de água que vibram em harmonia com os campos eletromagnéticos. E quando as moléculas vibram, há então uma fricção e essa fricção causa aquecimento. O princípio do capacete leitor de mentes é proteger o cérebro dessas micro-ondas. Para impedir a penetração de uma onda eletromagnética em você, é preciso uma chapa de metal. Quanto mais a frequência aumenta, mais fina essa chapa pode ficar, e essa é a razão para utilizarmos folha de Flandres como uma boa proteção contra a microrradiação. Embora não exista qualquer prova do uso de micro-ondas para comunicações telepáticas, Michael Mencken espera que ao forrar seus capacetes com proteção eletrostática, ele esteja impedindo os alienígenas de penetrar nas mentes de suas vítimas. Michael desenhou chapéus de abdução em vários estilos, encantadores, para todas as ocasiões. Mas já houve alguns problemas. A pessoa que foi dominada disse que sua cabeça ficou muito quente, desconfortável. Ela achou que ia pegar fogo. Então, evidentemente, eles aumentaram a energia. Mas estamos em uma guerra eletrônica. Minha resposta foi só aumentar a proteção. Inútil descrever como os alienígenas ficaram furiosos e como parecem estar fazendo tudo o que podem para neutralizar os efeitos dos capacetes de Michael. Os alienígenas já tentaram tirar os chapéus. Então eu digo às pessoas para amarrar os chapéus com adesivo ou cordas, mas tem, não sei, umas 10 pessoas que põem fita adesiva e dormem com elas. Michael continua a usar seu tempo vago para fazer chapéus e capacetes de graça e os fornece a humanos vulneráveis em todo o mundo. A seguir, vamos examinar um método bem mais esotérico para fazer contato com os alienígenas. Os membros de um grupo que se auto-intitula Sociedade Etérea estão se reunindo aqui em Alston Down, em Devon do Norte, na Inglaterra, para absorver energia espiritual que eles acreditam fluir para a Terra vinda do espaço. A grande mensagem da Sociedade Etérea é que há uma crise no mundo e ela é uma crise de energia espiritual. Se solucionarmos esta, todas as outras serão solucionadas, porque assim o equilíbrio kármico alcançará o planeta. Uma das maneiras de fazer isso é ir às montanhas imantadas e receber uma série de 12 bênçãos, o que é uma prática mística que nos foi dada pelo grande monge, que acreditamos ter vindo de outros mundos, junto aos mantras, que é um método oriental que invoca a energia espiritual através de cânticos. Eles acreditam que seu fundador, um taxista de Maidfield, chamado Sua Eminência Sir George King, manteve contatos com inteligências superiores do espaço durante grande parte de sua vida adulta. Em 1954, no dia 8 de maio, o Dr. King estava em seu apartamento, um quarto e sala em Maid of Ale, em Londres, e ele estava tomando banho naquele momento e ele ouviu um comando chamado o comando. George continua a história.
Eu estava realizando um feito complicado naquele momento. Tentava secar 4 pratos lidando com eles de forma similar ao que fazemos com cartas. Eu devo dizer aos solteiros que esse procedimento, considerando as frequentes quebras, custa quase tanto quanto uma esposa. Enquanto George lidava com a louça, um som da rua abaixo de repente parou. E um som alienígena ressoou em seus ouvidos, suave, mas firmemente. Você deve se tornar porta-voz do Parlamento Interplanetário. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos pratos que se quebravam ao caírem de suas mãos. Não houve mais explicações, o que George desejava desesperadamente, pois nunca tinha ouvido falar do Parlamento Interplanetário. A isso se seguiu uma semana de frustrações. Todos a quem contou o fato ficaram estarrecidos. Ele quase chorou, com uma solidão terrível, mas não teve medo. George sabia que os profetas passam por um longo período de angústia e solidão antes de terem uma grande revelação. Após 8 dias, depois de praticar muito cuidadosamente respiração yogi, um homem vestido de branco passou pela parede e, depois de traçar a missão terrestre de George, saiu rapidamente pela porta trancada. A partir de então, ele se tornou um médium para várias inteligências de outros planetas. Sou conhecido como Etéreos. De onde está falando agora? Desculpe, meu caro amigo, mas não posso responder essa pergunta. Ele fez várias alegações bem incomuns e ele disse que Jesus viera de outro planeta. Aquilo não iria ser muito bem aceito, mas isso não o desmotivou. George fundou a Sociedade Etérea em Londres em 1955, antes de se mudar para os Estados Unidos. Ele se dedicou então a construir vários equipamentos para armazenar e transmitir energia espiritual. Nós temos um equipamento chamado de bateria. Nesta bateria, que é um aparato radiônico, a ciência da energia psíquica, acreditamos que podemos armazenar energia. Ela pode ser liberada em conjunto com outros seres do mundo para algumas áreas em particular. A transmissão de energia espiritual é conseguida com o irradiador de energia espiritual, um equipamento misterioso que aparentemente também recebe energia de uma nave espacial invisível gigante, de 10 quilômetros de comprimento. Essa nave em particular, chamada por nós de satélite número 3, é tripulada e pilotada por seres interplanetários, mas não há nada incomum nisso. E é claro que existem pessoas por aí que acham que isso é uma loucura total, e é estranho, mas há muitos que dizem que pode ser verdade. Então deixamos os membros da Sociedade Etérea com seus cânticos cósmicos sagrados. Agora está na hora de propor um método mais prático de entrar em contato com alienígenas. Testemunhas de OVNIs sempre comentam a respeito da forma estranha dessas máquinas pairarem no espaço. Por algum motivo, membros da polícia têm uma tendência especial a verem OVNIs e nos fornecerem relatórios como esse. Eu estava dirigindo um carro da polícia quando me deparei com o que eu descreveria hoje como um OVNI. Ele pairava acima do chão a uns 2 metros e era assustador, muito assustador. Ao fazer um esboço, ele ficou surpreso ao ver-se em um ponto da estrada além daquele que deveria estar. Depois, sob hipnose, o policial lembrou-se de ter sido colocado em uma mesa e examinado por um grupo de pequenos seres com cabeças em forma de abajur, observados por um ser maior vestindo roupas bíblicas. Não é fácil ser um policial, mas quando um policial vê um OVNI, é ainda pior. Como é que um OVNI consegue pairar sobre o chão? É claro que os alienígenas devem ter desenvolvido algum tipo de tecnologia antigravitacional. Embora isso possa soar como um assunto de ficção científica, em uma garagem de um bairro de Seattle, um homem está tentando fazer a antigravidade decolar. O que temos a esperar como raça humana, depois de conquistarmos a tecnologia antigravitacional, é que seremos capazes de levantar toneladas de peso a mais do que esperávamos. Isso não somente irá funcionar, mas irá operar em um nível tão mais profundo que ninguém irá sequer lembrar das aeronaves de hoje. Esse chamado levantador é feito de alumínio de liga leve e de outros materiais leves que usam uma corrente de 50.000 volts. Consequentemente, é preciso ter um pouco de cuidado ao carregá-lo. Mas será que esse objeto voador identificado consegue levitar?
O lado positivo do levantador é que ele funciona, ele voa. E apesar das críticas sobre como ele voa, mesmo assim ele fica no ar e irrita muitíssimo os cientistas. O levantador trabalha ao criar o que é chamado de efeito de campo. O ar é ionizado pelo campo elétrico formado entre os arames e as chapas. A atração e repulsão desses íons carregados criam uma corrente de vento que cria impulso, de forma similar àquele que a asa de um avião cria ao deslocar o ar. Mas será que esse vento de íons é a antigravidade verdadeira? Em outras palavras, será que ele reduz ou elimina os efeitos da gravidade? A questão se torna: o vento de íons modifica as propriedades do espaço-tempo? Isso faria sentido se as partículas viajassem em velocidades muito altas. Então, temos vários efeitos que ocorrem que nem sequer tentamos medir ainda. Se os OVNIs existissem, como eles funcionariam e como essa nave seria projetada com uma força de 45 vezes a gravidade? Para não amassar seus tripulantes. O problema com o voo na velocidade relatada pelos observadores de OVNIs é que eles fariam geleia de qualquer tripulante humano. Estamos chegando aos limites dos pilotos humanos. A antigravidade pode mudar isso. E eu acho que a antigravidade pode mudar a inércia dentro da cabine. Infelizmente, sinto que as pesquisas antigravitacionais parecem pornografia científica. Ninguém quer falar disso. Quando alguém toca nesse assunto, essa pessoa é marginalizada como se fosse algum tipo de dissidente. Infelizmente, temos que deixar Tim e sua garagem para ele continuar a realizar atos não naturais com equipamentos de alta voltagem. Ok, agora descobrimos como eles podem ter chegado lá. Veremos a seguir por que algumas pessoas são selecionadas para a abdução enquanto outras são cruelmente ignoradas. O pobre Alfred Burtle foi uma das poucas pessoas que sofreram a indignidade de serem abduzidas e então rejeitadas. Em agosto de 1983, Burtle, que tinha 77 anos, estava pescando em um canal em Aldershot quando uma luz brilhante desceu bem pertinho. 2 alienígenas surgiram e o levaram a uma enorme nave que girava. Depois de um exame superficial, eles disseram que ele estava muito velho e flácido e pediram que ele se fosse. Mas aqui nos Alpes Suíços, por outro lado, encontramos Billy Meyer, um fazendeiro de um braço só que é a febre do momento no Jet Set intergaláctico. Aqui em seu centro especialmente construído, ele vive com um pequeno grupo de pessoas que acredita que Billy foi selecionado especialmente para entrar em contato com uma raça de alienígenas chamada de Pleiades. A maioria das vezes eles me encontram no meu escritório. Eles não são super-humanos ou qualquer coisa do tipo. Eles são seres humanos normais, como eu e você. Agora vem toda semana, toda quinta-feira. Nós trabalhamos juntos para corrigir as anotações dos contatos. Billy mantém um registro numerado de seus contatos, nos quais Pleiades contam a ele sobre os possíveis eventos futuros sobre a Terra. Todos eles sabem falar alemão. E alguns deles estão aprendendo suíço-alemão. Hoje faz 30 anos desde o primeiro contato de Billy. Eu estava sentado no meu escritório e ouvi alguma coisa como uma voz em minha cabeça de forma telepática. E ali estava aquela ordem de sair com minha bicicleta e câmera fotográfica para olhar o céu. Depois de meia hora eu ouvi uns zumbidos. Depois disso, uma coisa pequena, em forma cilíndrica, saiu das nuvens. Eles não voam de forma normal. Se propagam. Em distâncias curtas eles voam. E em distâncias longas eles se propagam. Desde os anos 70, Billy já reuniu centenas de fotografias das naves cilíndricas Pleiaren. E também fez horas de filmes que seus seguidores alegam que foram analisados por especialistas e foram comprovados como genuínos. Infelizmente, as naves cilíndricas e seus ocupantes usam uma camuflagem para permanecer ocultos a todos. Menos a Billy. Se eles entrarem em contato com outras pessoas da Terra, eles ficarão loucos. Tudo bem, às vezes eu também me sinto assim. Mas alienígenas que irradiam de um outro mundo soa como coisa de doido. Mas, de acordo com alguns físicos de ponta, o teletransporte se insere nas leis da física. Pensava-se antes que o teletransporte era só conversa. Quando as pessoas dizem para subir, Scott, as pessoas caem na gargalhada. Bem,
Nós físicos já não rimos mais disso. É possível teletransportar coisas dentro do laboratório. Nós já teletransportamos fótons com sucesso e agora átomos individualmente. Em mais alguns anos, nossas primeiras moléculas serão teletransportadas e talvez em uma década ou mais, o primeiro vírus será teletransportado. E lembre-se que Jornada nas Estrelas ocorre há 300 anos no futuro, tempo suficiente para aprendermos a teletransportar o Capitão Kirk em laboratório. Quando Betty e Barney Hill foram abduzidos, os detalhes de sua experiência foram descobertos somente através do uso de regressão hipnótica. A seguir aprenderemos mais sobre essa técnica controversa e ouviremos a fábula angustiante de um homem sobre uma intervenção cirúrgica alienígena. Uma casa típica do norte de Londres. Trevor Wooden e seu amigo cientista Lars vieram visitar o hipnoterapeuta David Howard. Psicoterapeuta, hipnoterapeuta, curador Reiki. Através da regressão hipnótica, ele está ajudando o Trevor a descobrir memórias bizarras de sua experiência de abdução. Há duas coisas que eu faço ao colocar as pessoas em regressão. Obviamente, uma delas é fazê-los lembrarem de coisas que esqueceram. Mas, se você tiver sorte, pode até conseguir que os alienígenas falem através delas. Daí, quando se lembram, eu pergunto, podemos ter uma conversa com eles? E o Trevor é o mais fluente que eu já vi até agora. Foi durante um programa de televisão que Trevor percebeu que não era normal. Em casa, 3 ou 4 anos atrás, vi um americano que havia sido levado. Foi mostrado na televisão. Eram as coisas típicas que acontecem a um abduzido. Nariz sangrando, cicatrizes no corpo, especialmente no calcanhar e joelhos. Eu tenho uma dessas cicatrizes no calcanhar. De repente eu pensei, espera aí, isso aconteceu comigo, eu fui abduzido. David iniciou a sessão de regressão e em segundos Trevor caiu em um estado hipnótico profundo. 1, 2, 3, 4, 5. Sono profundo, Trevor. Em minutos ele começou a lembrar os detalhes de sua experiência de abdução. A primeira vez em que vi a nave foi no estacionamento da faculdade em Gravesend. Tinha pedido um curry e estava sentando para comê-lo. Acho que comi uns 3 ou 4 dele. Quando olhei para cima, vi um bando de luzes vindo em minha direção. Elas chegaram cada vez mais perto e logo depois eu estava sendo erguido para dentro da nave em um feixe de luz. As portas basculantes se abriram e uma luz projetada me tomou e levou até uma maca. Eles têm mais ou menos 1 metro de altura e cabeça em forma de inseto. Mas basicamente tem forma humanoide. Parece que tem um tipo de escudo enorme para proteger os olhos. Implantaram algo no meu nariz. Isso me causou um estresse enorme, porque a ponta tinha pelo menos 30 centímetros. Eles põem um chip no cérebro para que possam seguir os abduzidos. Mas é melhor não entrar muito nesse tema. É muito estressante. Trevor tentou estabelecer comunicações telepáticas com os alienígenas, fazendo sua nave sair do controle perigosamente. Vendo sua preciosa nave espacial quase cair, os alienígenas decidiram que bastava de Trevor. De alguma forma eu fui colocado novamente no feixe de luz. Eles cortaram o lado do carro e me puseram de volta no lugar do motorista. Depois eles ressoldaram o carro. Puseram o restante do curry no meu colo e eu o comi. Eu estava faminto, então eu terminei o curry. Finalmente, David decidiu trazer Trevor de volta ao mundo real. Agradecimentos notados, David. Felicitação a todos na Terra. Esperamos que isso seja um encontro produtivo para todos os envolvidos. Voltei. O que o David acha dos resultados? Se eles estão inventando isso ou não, não é possível provar. Ou será possível? E o implante alojado no cérebro de Trevor? Eu assoei o nariz e ele saiu no lenço. Era um chip minúsculo de algum tipo. Estava com o que saiu do meu nariz, então não quis mexer naquilo. Minha reação natural foi jogar dentro da privada. Devo ter jogado fora 1 milhão de libras em tecnologia. Mas a questão que continua a estarrecer várias pessoas que acreditam no fenômeno da abdução é: por que os alienígenas vêm aqui? Por causa do tempo? Ou será que estão só de passagem? Ou será que existe algum propósito obscuro em suas visitas? Prepare-se para uma teoria perturbadora, mas popular.
Em 16 de outubro de 1957, Antônio Vilas Boas estava arando os pastos na fazenda de sua família no Brasil, quando o motor de seu trator parou de repente. Uma enorme nave espacial em forma de ovo com luzes roxas desceu do céu e pousou. Ele tentou escapar em seu trator, mas humanoides surgiram e o levaram para a nave. Ele foi deixado em uma sala com somente um sofá, pelo que lhe pareceu muito tempo, quando uma bela criatura loira chegou. Ela estava nua. Ele se sentiu imediatamente atraído por ela. Antônio descreveu como, sem falar nem beijar, eles fizeram amor 2 vezes. Antônio depois se tornou um advogado bem-sucedido. Por mais curiosa que seja essa história, esse foi só o primeiro de vários relatos de sexo com alienígenas. Uma das dificuldades que o fenômeno da abdução impõe aos pesquisadores é desenvolver uma metodologia científica firme. Quem assume esse desafio é o Dr. David Jacobs. Nos últimos 30 anos, o Dr. Jacobs trabalhou com centenas de abduzidos por alienígenas, usando frequentemente a regressão hipnótica para revelar suas memórias ocultas. Depois ele confronta os resultados. Há implantes, amostras de tecidos, procedimentos cirúrgicos, procedimentos estimulantes, procedimentos neurológicos, há procedimentos ginecológicos. Se eles descrevem coisas várias vezes, eu chego à conclusão de que está acontecendo e, eventualmente, adiciono isso a essa lista. Seus dados o levaram à impressionante conclusão de que os alienígenas estão utilizando-se dos humanos para gerarem híbridos, com a intenção de dominar o planeta. Uma das coisas que as pessoas começaram a descrever há alguns anos foi um aumento de atividades híbridas, muitas vezes de natureza reprodutiva, e eles têm feito isso com uma frequência cada vez maior, para minha consternação e para a consternação das pessoas que descrevem esses fatos. David descobriu que parece haver um padrão de comportamento nos alienígenas. Amostras de esperma são tiradas regularmente dos homens abduzidos, mas para que propósito? Ainda mais assustadoras são as experiências com mulheres abduzidas. Os híbridos copulam com você. E às vezes eles, implantam um feto. Eles até coletaram meus óvulos quando eu era garotinha. Eu fiquei grávida e achei que tudo ia bem. 10 semanas depois sumiu. Eu liguei para minha mãe e ela disse: pegue tudo que você pode reunir e leve ao médico. Quando cheguei lá, eles testaram e disseram que havia células fetais. Mas onde estava o bebê? Eles estão aqui por uma razão. Eles têm um objetivo. E isso não é só. Eles estão fazendo isso em segredo. E tudo isso me deixa bastante aflito. Parece que os alienígenas vêm removendo esses nenéns híbridos e colocando-os em incubadoras a bordo de sua nave. Mas por quê? Tudo o que eu sei é que estão fazendo cópias de nós. Estão treinando eles a agir como nós. Isso parece ser parte de um programa de integração. Como acadêmico, sou forçado a seguir as provas e é para lá que elas estão me levando. Embora eu compreenda que isso é uma loucura e eu esteja envergonhado de falar a respeito em público, sei que toda vez que falo sobre isso, acabo me prejudicando. Como David reconhece, muitas pessoas acham suas explicações do fenômeno da abdução uma falácia. Mas se ele estiver certo, e se os alienígenas quiserem conquistar novos mundos? Civilizações diante da grande morte do seu universo por congelamento podem ser forçadas a visitar nosso universo, que é muito mais quente. Isso se aplica, acredite ou não, dentro das leis da física. E para uma civilização alienígena avançada, nós devemos parecer bastante primitivos. Quando você anda por uma estrada do interior e vê um formigueiro, será que você vai até as formigas e diz: eu trouxe bugigangas, trouxe miçangas, trouxe energia nuclear, trouxe tecnologia do DNA, leve-me ao seu líder? Ou simplesmente pisa em algumas? Lembre-se somente que a distância entre as formigas e nós é comparável à distância entre nós e uma civilização galáctica que corre pelas vias espaciais da Via Láctea.
Bem-vindos ao ponto alto de 10 maneiras de ser abduzido por um alienígena. Antes de descobrirmos qual é o favorito de nossa lista de abduções, vamos recordar o que vimos até agora. Em 10º, enviamos um sinal para Marte. Em 9º, exploramos um universo paralelo. Os misteriosos homens de preto vêm em 8º. Em 7º está Michael Banking e seus capacetes de proteção contra a abdução. Em 6º está sua eminência George King e a Sociedade Etérea. Em 5º, para uma geringonça antigravidade. Em 4º, aprendemos sobre o teletransporte. Em 3º, o episódio do implante nasal de Trevor. E em 2º, o programa híbrido alienígena. Mas no topo da lista mundial de hoje, trazemos a vocês nossa maior e extraordinária recomendação na busca de 10 maneiras de ser abduzido por um alienígena. Número 1. Conheçam Dennis Crenshaw. Dennis chegou a uma conclusão diferente da maioria dos que acreditam em discos voadores que vêm do espaço. Ele acredita que sua origem pode estar bem mais perto de casa. Como todo mundo, eu comecei a ler livros sobre OVNIs e comecei a acreditar, como todo mundo, que eles vinham do espaço. Mas aí eu descobri que o governo, usando os noticiários e os filmes de ficção científica dos anos 50, colocou isso na nossa cabeça. E eu me perguntei, por que nunca vemos nada todo o tempo? Eles sempre são vistos na atmosfera terrestre, nunca no espaço. Então, se os OVNIs não vêm do espaço, e sim da Terra, eles devem vir de um lugar onde não conseguimos ver suas bases. Li alguns livros dos anos 40 que sugeriam que eles vieram de um lugar chamado Terra Oca. É claro que achei isso totalmente ridículo. A ideia de que a Terra pode ser oca sempre foi popular na ficção científica. Mas algumas pessoas realmente acreditam que pode ser verdade. De acordo com essa teoria, nosso planeta contém em seu âmago um Sol central. Mas antes de você desistir completamente dessa ideia louca, existem de fato algumas provas de que o centro da Terra roda em uma velocidade diferente de seu manto, comportando-se como uma esfera separada. Na camada externa da Terra há ferro fundido. Nesta camada externa há uma bola de ferro sólida. E parece que o acoplamento das forças do líquido exerce um torque na camada interna da Terra. E vários modelos preveem uma superlotação da camada interna. Pode ser que ela rode um pouco mais rápido que o resto do planeta. Infelizmente, os geofísicos não encontraram nenhuma prova de que a Terra seja oca. Mas isso não produziu grande repercussão sobre os defensores da Terra Oca, que alegam que seu misterioso mundo interno pode ser acessado através de 2 aberturas nos polos. De fato, algumas fotografias dos anos 50 parecem mostrar algo que lembra buracos. Alguns acreditam que seja desses buracos que alguns OVNIs surgem. Mas quem estaria construindo essas naves? Eu voltei para estudar as crenças sobre a Terra Oca e descobri que os nazistas tinham estudos muito mais avançados do que todos em propulsão e em motores de foguetes. Acredita-se que alguns deles escaparam em submarinos alemães para o Polo Sul e entraram na Terra Oca. Então, alguns acreditam que os nazistas são aqueles que fizeram os OVNIs. Será que os nazistas seriam responsáveis pelos discos voadores? De acordo com essa teoria ousada, Adolf Hitler teria escapado dos aliados de seu bunker em Berlim, entrando em um esconderijo subterrâneo e construindo um amplo local para a construção de OVNIs. Embora não haja provas de que os nazistas tenham trabalhado em um veículo com formas que lembrem um pires, seus cientistas certamente foram os primeiros a desenvolver mísseis impulsionados por foguetes. É claro, hoje Hitler estaria muito velho. Certamente os 60 anos que teria passado no subterrâneo poderiam servir para que ele aprimorasse sua pintura, mas também teriam tornado sua mente ainda mais perturbada. Também é provável que ele tenha feito clones de si mesmo fazendo parte de um programa de desenvolvimento de raças de alta tecnologia. Isso certamente explicaria por que há relatos de características arianas presentes nos pilotos de OVNIs. Portanto, aí está.
Após solucionarmos o enigma dos discos voadores através da lógica mais implacável e de um raciocínio paralelo, deixamos Dennis no escuro para pensar em algumas coisas. Gostamos do Dennis, mas será melhor para ele. Versão brasileira Audiocom.